a partir do verso 22, né, elas dizem exatamente dessas regras das estruturas sociais. Paulo vai falar de 3 partes que compõem a estrutura da sociedade: casais, famílias e trabalho. Nós já falamos de casais e agora nós estamos falando de família, o que ficou conhecido no mundo antigo como a moral doméstica ou a tabela do lar. Era aquilo que eles aprendiam através das Escrituras, basicamente nesse texto do apóstolo Paulo, que servia como norma para as famílias cristãs. Então a gente sabe que Cristo, a Igreja de Cristo e as suas famílias nela inseridas trazem as exigências desses padrões de conduta. Então é muito importante que uma pessoa cristã entenda o que é ser e viver na igreja. Você precisa entender isso. O que é ser igreja? Igreja, como eu tenho dito aqui várias vezes, não é um lugar que você vem. Igreja, você é povo de Deus. Você precisa entender quais são as normas desse lugar. Igreja não é um oba-oba. Igreja é um lugar que tem regras, tem normas. E essas normas e regras e diretrizes, elas estão nas Escrituras. Você precisa entender, então, o cristianismo e a igreja à luz das Escrituras sagradas, não é? Então, uma pessoa pode entrar numa igreja local, ela pode entrar aqui por adesão. Uma pessoa vem aqui na igreja, ela conhece a igreja e ela, poxa, eu vou ficar aqui. Mas para a família de Cristo, para o povo chamado Igreja do Senhor mesmo, ela só entra por conversão. Você não entra por adesão, você entra por conversão. Sem conversão, presta atenção nisso. Sem conversão, você vai ter muita dificuldade de viver a relação dos deveres do lar, que são expostas nas Escrituras. Por quê? Porque isso aqui está sendo escrito por uma igreja. Isso aqui está sendo escrito para pessoas que Paulo entende que se converteram a Jesus Cristo. Elas foram regeneradas. Elas não são mais as mesmas pessoas. Elas pensam diferente, elas sentem diferente e elas agem de forma diferente. Então, a partir do momento que o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, ela vai entender o que é uma mulher, por exemplo, ser sujeita ao seu marido. O que é o marido, por exemplo, amar e se sujeitar à sua esposa em amor. Ela vai entender o que é um filho que obedece ao pai e vice-versa e por aí por diante. Então, essas coisas se entendem à luz e é compreendida também à luz da nossa conversão em Cristo Jesus. Se você não é convertido a Cristo, mesmo você estando dentro de uma igreja, mesmo você frequentando uma igreja dominicalmente, essas coisas serão muito difíceis para você, porque são coisas espirituais. São coisas produzidas, são atitudes, comportamentos produzidos pelo Espírito de Deus na vida de uma pessoa convertida. Na cabeça de Paulo, a família de Cristo, ela é composta por todos os segmentos da sociedade. Então, quando Paulo escreveu essa carta, o que ele pensou? Bom, essa carta vai ser lida. Ela vai ser lida publicamente. As pessoas vão se reunir na igreja ou numa casa, ou em qualquer outro lugar, e publicamente isso será lido. Então, para ele, no dia que essa carta for lida, ele vai encontrar dentro da igreja igual nós estamos aqui. Pais, filhos, empregados, senhores, esposas, maridos. Está todo mundo lá junto, no momento em que ele vai ler, ou a pessoa lá da igreja vai ler essa carta. Por isso que ele escreve a todas as pessoas. Para ele, a família, na maioria dos casos, estaria sempre completa na igreja. Por isso que ele escreve para pais, para filhos. E esse é um trabalho que nós precisamos fazer. O trabalho de nós trazermos a nossa família para que ela se alimente da palavra do Senhor, para que ela se alimente dos ensinos do Senhor. Porque às vezes você vem aqui na igreja, você, o casal, o crente,
mas o filho talvez não esteja hoje aqui, por exemplo, para ouvir uma palavra dessa. Ou na semana passada você tinha a esposa aqui, mas o marido não estava. Ou na semana anterior você tinha o marido, mas a esposa não estava para ouvir a palavra das esposas. Então esse é um trabalho que nós precisamos fazer, o trabalho de nós discipularmos a nossa família e, na medida do possível, e na medida do nosso empenho e do nosso trabalho, podermos reunir a nossa família em torno da palavra de Deus. Então essas cartas eram lidas publicamente, em voz alta. Então todos eles ouviriam isso e todos eles identificariam seus papéis na vida cristã. Então Paulo já falou dos deveres recíprocos entre maridos e esposas. As duas palavras que costuraram a relação do marido com a esposa foi submissão. Aliás, submissão é o tema de toda essa sessão, desde o verso de número 21, Emanuel vai colocar para a gente aí, capítulo 5, verso 21, que Paulo abriu aí e disse, olha, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Esse sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo, ele é resultante do enchimento do Espírito. Pessoas cheias do Espírito, pessoas que se converteram a Cristo, elas vão ter uma série de procedimentos que começa lá no verso 15. Adoração, comunhão, oração e sujeição. E a partir do momento que Paulo vai tratar da sujeição, ele começa a dar ênfase mais particular a cada grupo. Então ele passa agora para o relacionamento familiar. Ele já falou de casais, ele passa agora para o relacionamento familiar. E como ele vai dizer aqui, como os pais e os filhos devem se relacionar como crentes em Cristo Jesus. E a palavra que agora vai contornar a relação dos filhos para com os pais é uma palavra mais pesada do que sujeição. Ele vai falar de obediência. Se a gente levar em consideração os conceitos, a obediência ela é muito mais pesada, é um mandamento muito mais pesado do que a ideia da submissão. Quando a gente pensa na submissão da mulher, nós estamos pressupondo uma entrega voluntária, com alegria, com prazer. Paulo não diz que a mulher deve ter uma obediência irrestrita ao seu marido, ou seja, ela tem que fazer tudo o que ele manda. Você já viu um filme chamado Um Príncipe em Nova York? Já viu isso? Aí já viu quando o príncipe vai casar, aí arrumam uma mulher para ele casar, aí ele chega para a mulher assim, do que você gosta? Aí ela diz, do que você gosta. Qual música que você gosta? A música que você gosta. Qual comida você gosta? A comida que você gosta. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, fica pulando numa perna só. E a mulher ficou lá. Agora late, ela, mau, mau. É isso que Paulo está mandando? Não, sujeição é uma coisa diferente. A gente viu isso aqui há 2 semanas atrás. Né? O homem também ele deve se sujeitar à sua mulher em amor sacrificial, tendo como exemplo o amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. Mas aos filhos, Paulo diz que eles devem obedecer aos seus pais. É um mandamento mais forte. É uma palavra muito mais intensa. E para justificar essa ordem que Paulo dá, ele vai embasar a sua tese em 3 argumentos. Ele vai dar 3 argumentos para os filhos para mostrar para eles o seguinte, olha, eu vou mostrar a vocês por que vocês devem obedecer aos seus pais. Tá certo? Minha filha Paula está aqui. Cadê o Davi? Ah, está ensaiando? Ele tinha que estar aqui para aprender. Né? Precisa entender agora os argumentos bíblicos do porquê que você deve obediência aos seus pais, tá? E o primeiro argumento que Paulo dá é uma coisa que nós vamos chamar de lei da natureza. A própria natureza da existência mostra que os filhos devem obedecer aos seus pais. Por isso ele vai dizer assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, pois isso é certo, pois isso é coerente com a existência. Justo aqui diz do que está em pleno acordo com o que Deus estabeleceu para a humanidade. Não tem a ver com religião, tem a ver com o que Deus estabeleceu para o mundo. A obrigação de um filho é sempre obedecer aos seus pais, e isso não depende de revelação divina.
A gente não podia até não ter a Bíblia. Podia não ter nenhum tipo de revelação divina. Mas parece que a natureza implementou, Deus implementou isso no coração das pessoas, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Então, a obrigação de um filho obedecer aos seus pais não vai depender desse tipo de revelação. Não precisa nem mesmo estar escrito na Bíblia. Se não tivesse escrito na Bíblia, mesmo assim Deus plantou no nosso coração isso. Então, no mundo antigo, por exemplo, obedecer aos pais foi enquadrado ao que eles chamavam de justiça natural. Não precisa ninguém ensinar, não precisa ninguém dizer. Está aí, está na natureza. É como se fosse algo que Deus já escreveu no coração da humanidade. É um comportamento padrão na sociedade. Então você vai ver que povos antigos, tanto medievais, antigos e modernos, têm essa premissa. Uns mais do que os outros. Se você pegar povos orientais, por exemplo, chineses, japoneses, coreanos, você vai ver que isso é muito mais forte. O cuidado que eles têm com idosos, o cuidado que eles têm do mais novo com o mais velho, o pai com o filho. E isso era tão claro quando Paulo escreveu isso era tão claro para ele, que ele lá em Romanos capítulo 1, Emanuel não precisa colocar, mas coloca 2 Timóteo 3, 1, 2, ele classificou a desobediência aos pais como um comportamento digno do final dos tempos. Porque isso é tão natural, é uma coisa tão normal de acontecer, que quando ela passar a não acontecer mais, é como se a gente estivesse chegando ao fim dos tempos. Então ele vai saber, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, eles serão presunçosos, eles serão arrogantes, eles serão blasfemos, e eles serão o quê? Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Ele fala disso lá em Romanos, só que o texto é maior. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está colocando na lista de coisas esdrúxulas, estranhas, que vão acontecer no final dos tempos, que são tão naturais que, quando acontecer isso, é porque estamos chegando ao fim. E a desobediência aos pais está lá. Então, você vai vendo que é uma coisa que Paulo entendia que fazia parte da natureza humana. A marca de uma sociedade em declínio, a marca de uma sociedade entregue à sua própria impiedade, à sua imundície, à sua depravação, dentre outras coisas, os filhos começarem a desobedecer os seus pais, que é o que a gente tem visto muito, né? Então não importa a religião, não importa a etnia, não importa a cultura, não importa o tempo, não importa o poder econômico, o certo, o justo, o praticável é que os filhos devem obedecer aos seus pais. O contrário disso é uma deformação produzida pelo pecado. Então essa é a primeira razão que Paulo vai usar para dizer para os filhos que eles devem obedecer aos seus pais. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com a natureza do fato. Isso está escrito no coração da gente. Então, em todos os tempos, em todos os povos, em todas as culturas, os filhos sempre obedeceram aos seus pais. Em alguns lugares, isso era até um dever sagrado. Então, é uma coisa natural. Por isso é justo, por isso é certo. Ou seja, está de acordo com a lei natural de Deus implantada no nosso coração. Então, filho, você deve obedecer ao seu pai, não é porque você está na igreja, não. Não é porque você vive em Pouso Alegre, não é porque você está no século 21, não é porque você está numa sociedade ocidental, não é porque você está debaixo de uma sociedade judaica cristã. Em qualquer lugar do mundo, em todos os tempos, em todas as eras, o certo é que o filho obedeçam aos seus pais. Deus já colocou, já escreveu isso no coração da gente. A segunda razão, se a primeira é a lei natural, a segunda é a lei revelada. A primeira é a natural, isso é certo, isso é justo. A segunda é a lei revelada. Então Deus revelou a Moisés a sua lei. E na lei de Moisés, revelada nas Escrituras Sagradas, está lá dizendo, o filho deve obedecer ao seu pai. Então ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, tenhas longa vida sobre a terra. Esse texto aí, você está vendo que ele está entre aspas, é uma citação do apóstolo Paulo,
é a junção de dois textos, provavelmente Êxodo 20, Deuteronômio também, onde se trata dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele não trazia coisa bem repetitiva, ele sabia o que tinha na cabeça dele, ele conhecia a lei de Moisés, então na hora de citar essa lei, ele pegava, juntava um pedaço de um, finalzinho da outra. A gente viu isso muito em Romanos, Paulo fazendo uma salada de citações do Antigo Testamento. Aqui é quase parecidinho, talvez o finalzinho é que muda alguma coisa, né? Então, os 10 mandamentos, eles são, na verdade, mandamentos iniciais de uma série de outros mandamentos que viriam atrelados a ele. Nós dividimos os 10 mandamentos da seguinte forma, presta atenção. 4 mandamentos dizem do quê? Da nossa adoração a Deus, não é? E os outros 6 mandamentos, a gente fala que é relacionamento uns com os outros, não é? Então, não adulterarás, não fala isso, não dá falsa testemunha. Então, se você pegar ali, você vai ver que 6 mandamentos estão na classificação daquilo que é o nosso relacionamento e 4 no relacionamento com Deus. O que acontece é o seguinte, o judeu não tratava desse jeito. Ele pegava e dividia no meio, 5 para um lado e 5 para o outro. E o mandamento de honrar o pai e a mãe estava classificado na primeira etapa, que são os mandamentos que se relacionam à adoração a Deus. Por que isso? Porque justamente eles entendiam, para eles a seriedade era tão grande de honrar pai e mãe, que eles colocavam isso no mesmo grupo de deveres a Deus. Ou seja, honrar pai e mãe não se tratava apenas de uma obrigação para com o outro, mas um dever sagrado para com Deus. Ou seja, presta atenção, filho. Quando você honra o seu pai e a sua mãe obedecendo a ele, você está prestando um culto a Deus. Você está adorando a Deus, você está honrando a Deus, você está temendo a Deus, ao próprio Deus que diz para você fazer isso. Então, a sua obediência aos seus pais é um ato de adoração. Pensa sempre nisso. Às vezes a gente olha o pai e a mãe da gente, dá uma ordem para a gente, dá uma orientação para a gente não quer cumprir, pensa, não, mas não é sobre ele. Não é sobre o meu pai e minha mãe. É sobre o Deus que eu digo que eu sirvo. E esse Deus que eu digo que eu sirvo, ele disse para mim que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. E quando eu faço isso, eu estou adorando primeiramente a esse Deus maravilhoso que me trouxe à existência. Então agora a coisa ficou espiritual, já não é mais uma lei natural, ela é espiritual. Até porque quem é o nosso pai e a nossa mãe durante a nossa infância, não é? Mas se parece como um mediador que Deus colocou na vida da gente. Então, muito da visão que nós construímos sobre Deus surge a partir da imagem que nós temos dos nossos pais. E essa figura dos pais, ela é endossada nas Escrituras como sendo digna de honra e de reverência. É um reconhecimento da autoridade divina. Então, não é que o nosso pai e a nossa mãe sejam deuses, não é isso. Mas eles foram colocados ali na nossa vida como tutores. E como tutores, são tutores revestidos da autoridade divina para cuidar da gente. É claro que o pai e a mãe têm que se dar conta de quem ele é. E aí isso a gente vai falar na outra semana, né, dos pais. Mas o filho, ele precisa ter esse entendimento de quem é essa figura paterna que está diante dele, não é? São tutores, são mediadores que Deus colocou na vida desses filhos com autoridade de vida para cuidar da vida deles. E nós temos que olhar para os pais com esse olhar, tá certo? Olha o que diz aí Levítico 19, versos de 1 a 3. Para você entender aí a seriedade desse mandamento na lei de Moisés. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeitem cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guardem os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só, um mandamento ali forte, onde antes disso Deus vai falar: olha, eu sou santo, sejam santos, sejam um povo separado, e faz o seguinte: cada um de vocês respeitem o pai e a mãe de vocês. Isso era tão sério entre os judeus que o castigo dado ao filho rebelde era pesado. Coloca para nós aí Levítico 20, verso 9.
Olha como que o castigo era pesado quando o filho era desobediente aos seus pais. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser o quê? Executado por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe. Ele merece a morte. Por que o castigo era pesado? O castigo era pesado, tamanha seriedade que havia nesse mandamento de obedecer o pai e a mãe. Lá em Deuteronômio, o Emanuel vai colocar capítulo 21, dos versos 18 a 23, nós vamos ver a mesma seriedade. Se um homem tiver um filho obstinado, rebelde, que não obedece ao seu pai e nem obedece à sua mãe, não escuta ele quando disciplina ele, olha aí, o pai ou a mãe vai levar ele aos líderes da sua comunidade, lá na porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado, ele é rebelde, não nos obedece, é devasso, vive bêbado, né? E aí ele vai dizer aí no verso 21, então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá, verso 22. Se um homem culpado de um crime merece, acho que para eu, acho que eu fui demais, né? Bota o 23 aí. Não, pode até o 21. Sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Vamos contextualizar isso? Vamos pensar que o seu filho é um rebelde à luz do que está escrito aí. Você teria que trazer ele aqui, ia juntar o pastor, o Wesley, o Washington, ia chamar o Washington, que é mãozudo, todo mundo. Nós íamos botar ele ali na frente da igreja, nós íamos dar uma surra nele, que muitas vezes o pai e a mãe não dá em casa, não é verdade? Então a gente ia dar uma surra nele ali. Só que a gente fizer isso, vai preso, não vai, irmãos? Não vai rolar, não é? Mas a lei de Moisés, por que acontecia isso? Essa seriedade que eles tinham nesse mandamento. Né? Era uma coisa que eles levavam muito ao pé da letra. Então essas penalidades, elas eram tão severas quanto a noção que eles tinham da importância da ordem de honrar pai e mãe. Paulo não traz. E olha o que é interessante, gente, porque quando você vai para o Novo Testamento, onde a graça de Deus é muito mais presente, você vai ver que Paulo não traz para o primeiro plano o castigo. Ele traz a promessa. Ele tenta conscientizar os filhos a partir da certeza das promessas atreladas ao cumprimento desse mandamento. Então ele diz, olha, honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. Olha só, ele não enfatiza a punição, ela está lá também. Mas ele não enfatiza a punição. Ele vai dizer, vamos tentar conscientizar os filhos a partir daquilo que Deus tem para a vida deles, quando eles são filhos obedientes à luz da palavra de Deus. É claro que a gente precisa entender essas promessas dentro do contexto do Pentateuco, né? Então, normalmente, as promessas que Deus fez lá em Deuteronômio, Levítico, Números, Êxodo, essas promessas têm a ver com a terra prometida, têm a ver com a saúde, com a boa colheita, com a segurança. Era isso que aquelas pessoas estavam procurando. Eles saíram da escravidão e Deus, estimulando, encorajando esse povo, sempre disse para eles, olha, tem uma terra prometida, vocês vão plantar e vão colher e tal. Então, o que Deus aqui provavelmente está falando para eles? Olha, o filho obediente, ele terá vida longa nessa terra, vai viver bem, né? Ele vai ser próspero, porque realmente está dizendo do caráter da pessoa e tantas outras coisas. Então eram promessas muito ligadas a uma nação específica, com objetivos, com propósitos e com direção específica. O povo de Deus hoje, ele envolve muita gente de muitos lugares totalmente diferentes. Então não nos é prometida uma terra física nesse mundo que nós todos vamos nos reunir nela. E vamos sair daqui como se nós fôssemos para uma Nárnia ou para uma ilha deserta e vamos criar uma comunidade de pessoas e vamos viver bem. Não é isso. Então, muito provavelmente, Paulo está se referindo a bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, o filho crente, ao obedecer seus pais, ele está dando evidências da sua salvação. Logo, ele também terá suas recompensas espirituais que são reservadas para todos os salvos em Cristo Jesus. Você entendeu, filhote, que obedecer ao seu pai e à sua mãe, você está dando evidências que você converteu de fato a Cristo? A rebeldia não é a evidência de conversão.
Obedecer a pai e mãe é como se você estivesse dizendo: realmente, pai, realmente, mãe, eu entreguei o meu coração ao Senhor Jesus. E quando eu obedeço ao Senhor, a papai e a mamãe, eu estou mostrando que eu estou confiando no que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É isso mais ou menos que Paulo está dizendo aqui. E aí a pergunta que vem para nós é: quais são os limites dessa obediência, né? Um filho deve obedecer o seu pai de forma incondicional? O padrão é sempre obedecer, mas a gente tem casos e casos, né? Por exemplo, vamos pensar que pais que não são da igreja, o filho está aqui, vem para cá, ele é um jovenzinho, ele quer batizar e o pai e a mãe diz assim: não vai batizar. O que é que ele deve fazer? Hã? Não sei, fala aí, Marcelo. Não. Eu lamento desapontar. Mas ele deve obedecer, ele é menor de idade, o batismo não é um elemento de salvação, ele deve esperar a idade apropriada, ele não tem que criar uma rebeldia dentro da sua casa. Não é isso. Agora, os pais proibirem os filhos de receber Cristo no coração, aí o filho tem que desobedecer. Tá certo? Porque aí está tendo uma castração espiritual. É uma questão diferente. Filhos devem desobedecer, pois o Senhor está acima dos seus pais. Presta atenção, mas não com rebeldia. Ok? Nunca deixando de adorar Cristo no coração, mas não com rebeldia. Nesse sentido, Jesus alertou que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Lembra dessa fala de Jesus? Pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, é nesse sentido. O evangelho chega no coração de uma pessoa, de um filho, de um pai, há uma proibição doméstica, Jesus está dizendo, olha, nesse caso, a lei do Senhor está acima disso. Mas isso não é com rebeldia, não é criando confusão dentro de casa. Isso pode acontecer, como nós conhecemos, por exemplo, uns anos atrás, nós conhecemos uma jovem chinesa, missionária, nós comemos pastel juntos, sentamos com ela, ela contou a história dela, e ela era de uma família rica na China, que quando ela aceitou Jesus, o pai disse, se continuar com essa fé, vai ser deserdada. Ela falou, pai, então aqui eu aceito isso, e a partir de agora eu vou romper. Já era maior de idade, eu vou romper. Ela desobedeceu os pais em função do Senhor. Deu para entender a coisa? Mas isso nunca criando tumulto dentro de casa, com rebeldia, não é por aí. Agora, o filho é menor de idade, o pai não deixa batizar, ele tem que obedecer os pais. Tá? Quando ele for maior de idade, for dono da sua vida, aí sim ele se submete ao batismo. Tá bom? Então, filhos cristãos devem obedecer a seus pais em tudo que é compatível com a lealdade ao Senhor. Aquilo que é compatível com a lealdade ao Senhor. Tá bom? Então, e aí a gente poderia perguntar qual que é o limite da idade, né? É claro que aqui é em relação à primeira infância, até 18 anos, a adolescência, início da juventude. Mas após a maioridade, os filhos também devem continuar honrando seus pais respeitosamente, cuidando, tratando deles, cuidando da necessidade deles. É uma forma de nós honrarmos os nossos pais, tá bom? E por último, para a gente fechar, primeiro é a lei natural, segundo é a lei de Moisés e terceiro é o evangelho, né? Então Paulo fala que eles devem obedecer aos pais no Senhor. Ele está colocando sobre os filhos a responsabilidade de se relacionarem com seus pais da mesma forma que eles se relacionam com o Senhor Jesus. Por isso que é coisa de crente. Um filho que não conhece ao Senhor não vai cumprir isso aqui. Ele vai ter dificuldade. Então Paulo está partindo do princípio que esse filho converteu ao Senhor, ele se relaciona com o Senhor, então ele vai se relacionar com seu pai dentro desses padrões que ele tem de relacionamento com o Senhor. E é em Cristo que os nossos relacionamentos são transformados. Um filho crente, ele não obedece por obrigação, mas ele obedece com alegria, sabendo que sobre os seus pais reside uma autoridade dada por Deus para direcionar a vida dele. Sem Cristo, o filho se torna rebelde, insubmisso, incorrigível, e em vez de honrar os seus pais, ele se torna um tormento para a família. A gente vê muito disso, eu poderia trazer agora aqui uma série de textos de provérbios, né, que vai mostrar sobre isso. Mas em Cristo tudo isso muda.
O relacionamento é de paz e de alegria. E é isso que Paulo tem em mente quando ele pensa nas famílias da igreja. É assim que deveriam viver as famílias do reino. Por isso o trabalho que nós precisamos ter, gente, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, pai e mãe. O seu trabalho principal não é necessariamente trazer o seu filho para a igreja. Isso pode criar uma ilusão para você. Você acha que o filho está na igreja, ele está seguro espiritualmente. O seu trabalho deve ser primeiro levar os seus filhos a Cristo. A igreja é uma consequência do relacionamento dele com Cristo. É claro que, enquanto eles são menores, nós temos que trazer eles para a igreja, mas com aquela esperança e com aquela oração de que isso aqui vai ajudar você a levar eles a Cristo. A escola bíblica dominical, as companhias, a comunhão que ele vai ter aqui dentro, mas o trabalho lá na sua casa é o trabalho de evangelização da vida dele, de discipulado da vida dele, para que eles cheguem a Cristo, não é? Então, aqui, Paulo está dando o padrão que as famílias devem viver. Se a gente não vive desse jeito, se nós não desfrutamos das bênçãos resultantes de relacionamentos saudáveis com Cristo e uns com os outros, a culpa não é de Deus, mas do pecado que habita em nós e torna os nossos corações duros. E os corações duros, então, as mulheres terão dificuldade de se sujeitar, os maridos em amar e os filhos em obedecer. Isso é dureza do nosso coração. E o resultado disso serão vistos nas desestruturas familiares que nós temos e até dos divórcios. Ontem nós estávamos aqui com um psiquiatra trazendo para a gente dados técnicos, 12 dados, 12 informações de por que as pessoas se divorciam. E tudo em escala, um por um, até a 12ª. Dados científicos. E nós que somos crentes olhamos para aquilo e o que a gente percebe ali é o quê? Dureza do coração humano. A expectativa de Paulo é que as famílias cristãs, ao ouvirem essas coisas, elas entendam o que é viver de forma apropriada com o evangelho, apropriada com ser igreja. E aí sim, as famílias vão desfrutar das bênçãos que Deus tem. Como é que a gente conclui isso aqui, né? Filhos, a ordem, lá do capítulo 5, verso 21, é para você também. Sujeitem-se uns aos outros. Você tem o dever bíblico de se sujeitar aos seus pais com obediência. Tá certo? Meu filho já chegou aí? Minha filha está aqui. Entendeu? É dever bíblico seu e do seu irmão obedecer a mim e a sua mãe no Senhor, nas leis naturais e no Evangelho. É dever bíblico. Quer ser bem de vida, quer desfrutar da graça do Senhor, você e seu irmão têm que aprender isso. Entende isso? É assim que a gente faz, tá, pai? A gente olha no olho, abre as escrituras e enquadra. Tá certo? Um filho obediente equilibra o lar. Ajuda os pais e contribui para o reino de Deus, pois ele testemunha da conversão dele a Cristo Jesus. Filhos obedientes fazem isso. Eles equilibram o lar. Eles trazem uma certa homeostase para casa. Né? Olhem a obediência de vocês pela perspectiva espiritual. É uma atitude de adoração a Deus. É uma atitude de honra ao próprio Deus. Então, seus pais estão revestidos de autoridade divina. Quando você obedece a ele, é uma forma que você tem de prestar culto ao seu Deus. Você presta culto na igreja, você adora a Deus na igreja, mas você adora a Deus quando você está se relacionando com seus pais. Quando você ora pela vida deles, quando você ajuda eles, quando você faz parte da solução, tudo isso são formas que você está tendo de honrar. Quando você honra a fé deles, você está honrando o seu pai e a sua mãe. Tá? Lembre-se, Deus leva muito a sério esse mandamento. Não é porque a gente está no Novo Testamento e não tem seriedade. Deus leva muito a sério isso. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo quando?
eternamente. Então Deus, ele é o mesmo. E ele honra e ele leva muito a sério essa ideia de filhos obedecerem aos seus pais. Filhos casados, não se esqueçam dos seus pais, não abandonem os seus pais. Cuide deles, continue respeitando e honrando, isso tem valor diante de Deus. Não é porque você está casado hoje, não é porque hoje você é pai ou você é mãe, que você vai desleixar do cuidado que você precisa ter com seus pais, com seu pai e com a sua mãe. Amém, queridos? Então, quando você chegar em casa, que seu filho fazer pirraça, você enquadra ele nisso aqui, tá bom? Vamos ouvir a palavra, ele vai lá no YouTube e tal, vamos ouvir aqui, ó, tal, e enquadra ele com isso aí. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo que vem nós vamos falar aos pais, ok? Pais, não irritem os seus filhos. Ok? Como é que vai ser isso, eu não sei. Senhor, leve-nos para casa na tua presença. Nos dê, ó Deus, uma manhã abençoada e próspera. E que essa palavra fale ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.